Hoje, dia 2 de fevereiro, dia de nossa Iemanjá, festa no mar, vamos abrir os nossos trabalhos do Trevo Sagrado nesta noite, com a prece habitual. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Criador e acompanhemos mentalmente essa prece. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos da tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança. E enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu divino poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias protetores de todos os presentes para que deem cobertura aos nossos trabalhos. E assim, também no plano material, os nossos trabalhos estão abertos. Pronto, Jailson. Ok, meus irmãos, boa noite mais uma vez. Ernesto, agradecer a você aí, ao nosso irmão Cícero
e a espiritualidade do Círculo Branco pela oportunidade de falar um pouco, né, sobre um tema que, na minha concepção, ele é extremamente importante. É importante porque é um processo que ocorre com todos nós. Então, o tempo ele realmente é curto. Eu vou trazer, digamos assim, algumas informações daquilo que eu entendo e, quem sabe, em uma oportunidade um pouco mais na frente, a gente possa aprofundar esse estudo. Mas existem várias informações, vários trabalhos publicados a respeito do desdobramento consciente, né? Então, hoje a gente vai entender um pouco, né? Como é que ocorre esse processo, e eu vou focar muito, apesar de existirem várias técnicas, mas eu vou focar muito sobre a orientação que é dada por Shebna. Eu acredito que é um processo mais eficaz pela sua simplicidade. Então, meus irmãos, dentro desse tema que nós estamos abordando hoje, né, desdobramento consciente, na realidade é uma viagem astral ou uma projeção da própria consciência. Se a gente pegar, basicamente, em essência, é a mesma coisa. Então, o que é que, dentro desse processo, o que é que o Círculo Branco ele nos fala? Então, nós temos aí uma imagem, e essa imagem, ela mostra, né, um ser humano, um homem dormindo, e a alma desse homem, né, se desligando do seu corpo físico. Lembrando que aqui no Círculo Branco, nós entendemos que quando nós estamos encarnados, nós somos um ser trino, composto de espírito, que é a nossa partícula divina, composto de corpo físico, que é o que nós utilizamos quando nós estamos encarnados, e composto de alma, que é que efetivamente nós somos. Então, essa imagem eu acho legal, que ela mostra exatamente quando esse nosso irmão ele está dormindo, é um processo natural que ocorre com todos nós, se separar do corpo físico, ou seja, a alma se desdobrar. O que a gente vai trazer aqui é como ocorre esse processo e o que é que nós entendemos do desdobramento consciente ou do desdobramento inconsciente. Então, antes, o que é que nós vamos, assim, apenas uma pequena definição do que eu entendo, o que é a projeção astral. Então, é conhecida também como viagem astral, tá certo? Projeção astral, que é considerado um fenômeno paranormal, tá certo? Isso é uma coisa que ainda principalmente na área médica, né? Na medicina material, diz que isso é um fenômeno paranormal, tá certo? E aí se coloca onde a alma deixa o seu corpo físico por alguns momentos. Colocamos essa questão de alguns momentos, porque isso pode durar várias horas, ou isso pode durar alguns minutos. Então, dentro desse processo, dessa viagem astral, desse desdobramento consciente ou inconsciente, é um processo, conforme havia dito, inerente a cada um de nós. Então, quando nós dormimos, o que é que efetivamente acontece? Todos nós temos as ligações entre o corpo físico e o corpo espiritual, né? O corpo de alma, nós temos o centro de força. Então, nós estudamos aqui no trevo que o espírito, ele liga-se à alma através do centro de força coronário, do centro de força umbilical e sagrado. E da mesma forma que a alma está ligada, ou ela está presa ao espírito através desses três centros de força, nós também nos ligamos ao nosso corpo físico, efetivamente, quando nós estamos encarnados, também através desses três centros de força. Então, a alma liga-se ao espírito através do coronário, que, por sua vez, se liga também ao corpo físico através do coronário. O espírito liga-se à alma através do chakra umbilical, que é onde é transmitida a corrente de onda de vida, e também a alma liga-se ao corpo físico através também do chakra umbilical e também através do chakra sagrado. Então, esse processo de trindade, esse processo de três, é a ligação exatamente entre alma e espírito, alma e corpo físico. Lembrando que toda vez que nós desencarnamos, nós entramos em um processo que era de trindade,
nós passamos a um processo de dualidade, onde permanece apenas a ligação entre o espírito e a alma. E essa ligação ela vai sempre permanecer até o dia em que a alma não tiver mais a necessidade de reencarnar. Quando chegar no ápice da evolução dentro do reino que nós estamos, do reino hominal, aí sim o espírito vai retornar para Deus ou retornar para o fosso etérico, e a alma agora vai continuar sua jornada no plano espiritual, ou no que nós chamamos aqui no círculo branco, nos locas de energia. Então, dentro desse processo, é uma coisa que quando nós estamos dormindo, é como se fosse, na realidade, assim, uma separação da alma com o corpo físico. Então, a alma em si, ela precisa recarregar os seus centros de força. Então, esse processo de recarregar o centro de força ocorre através de duas formas, ou através do sono, que é o que nós chamamos de desdobramento inconsciente, ou através do processo da meditação. Então, dentro desse processo, o que é que nós vamos abordar? Então, nós entendemos o quê? Que quando o ser humano realiza a projeção astral consciente, ele consegue observar a si mesma e também ao mundo sobre uma ótica diferente. A si mesmo aí, pelo fato de estar se referindo ao ser humano, que estava como alma. Então, o que é que vai ocorrer? Quando a gente sai do nosso corpo físico, quando a alma se desliga do corpo físico, através da necessidade de trazer o reabastecimento dos seus centros de força, dos seus chakras e plexos, a alma simplesmente ela se desliga e aí a própria natureza vai continuar efetivamente ligada ao espírito, né? Mas ela efetivamente, o espírito recarrega as energias que são constituídas lá no centro de força. Então, dentro desse processo, é um processo que nós chamamos de forma inconsciente, porque é feito de uma forma natural. E o processo, que é o que nós queremos abordar aqui, o processo de forma consciente é quando nós fazemos esse processo através de algumas técnicas, através de alguns exercícios. Conforme foi dito, existe uma infinidade de técnicas que são aí praticadas, tá certo? Mas a gente não vai entrar muito nesse mérito. A gente vai trazer apenas algumas informações, principalmente de como a espiritualidade do Círculo Branco ela aborda essas questões. Então, dentro desse processo, quando a alma em si ela faz esse desdobramento de forma consciente, ela consegue observar o próprio corpo físico. Quando se refere de uma ótica diferente, ela consegue enxergar o corpo físico fora da alma. Tem um livro, Violetas na Janela, que é bem interessante o livro, que ele fala a experiência de uma jovem, né, que desencarnou, e lá em Violetas da Janela ela relata, às vezes, a dificuldade que ela encontrou, por exemplo, de passar por uma parede, mesmo estando desencarnada, mesmo estando no mundo espiritual, mesmo estando na condição de alma, que não existe esse limite, mas se esse processo não é consciente, da mesma forma que aqui, para passar de um ambiente para outro, nós precisamos apenas abrir a porta, né, a porta física, a porta material, a gente também encontra essas interferências no mundo espiritual. Então, a alma, quando ela está dentro desse processo, né, através do sono, ela às vezes ela fica aprisionada em determinados ambientes, ela não consegue sair. Por quê? Porque dentro da consciência dela, dentro da mente dela, ela não se vê ou ela não se enxerga fora do corpo. Então, esse aspecto é extremamente interessante. Por quê? Porque o objetivo de exatamente você desenvolver essa sua sensibilidade, essa necessidade de fazer a viagem astral de forma consciente, ou a saída do corpo de forma consciente, é para que você possa efetivamente não ficar preso a questões físicas. Se você está fora do seu corpo físico, na sua casa, no seu apartamento, você não conseguir, por exemplo, sair de um ambiente para o outro se tiver uma parede dividindo esses dois ambientes. Então, dentro dessa questão aí, o que é que nós entendemos aí?
Observe que coisa interessante. A projeção astral, mostrando o que a gente estava falando aí sobre a questão dormindo. Então, sempre que dormimos, nosso corpo físico recarrega as baterias enquanto a alma sai, vaga ou explora o plano espiritual. Então, o que é que efetivamente está ocorrendo dentro do processo que nós estamos dormindo? Dentro desse processo de estar dormindo, a gente efetivamente vai sair de uma forma natural. Só que observe, nem sempre, pelo fato da gente sair de uma forma natural, de uma forma espontânea, a gente consegue saber onde é que a gente está. E nesse aspecto, pelo fato de ser um processo natural, porém de uma forma não por uma vontade própria da alma, por uma necessidade de recarregar o centro de força do corpo físico, ela não consegue se recordar e existe muita confusão entre a projeção astral ou desdobramento consciente em relação à questão dos sonhos. A própria doutrina kardecista, Kardec trouxe, se a gente pegar lá no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, né? Lá ele traz várias informações que são questionadas por Kardec, a parte espiritual, e ele fala exatamente que esse processo é um processo natural que não é efetivamente um sonho, que não é efetivamente somente um sono, não é efetivamente apenas uma necessidade que efetivamente a alma tem em sair do seu corpo físico. Então, é por isso que existe muita confusão. Às vezes, por exemplo, nós estamos preocupados com determinada situação aqui que está nos incomodando aqui no plano físico, no mundo físico, e isso, às vezes, a gente vai dormir muito preocupado e a gente não consegue descansar, a gente não consegue se desligar do corpo físico e parece que a gente acorda muito mais cansado do que quando a gente foi dormir. Por quê? Porque efetivamente a alma está presa a essa condição material, a essa condição física. Então, mesmo sendo um processo natural, mas é um processo que precisa efetivamente ser trabalhado. Então, nós precisamos, cada dia mais, a gente precisa praticar essa técnica. A gente precisa começar a, pelo menos, fazer o exercício da meditação. A meditação nos fala, por exemplo, que cria-se a possibilidade, quando nós estamos meditando, a gente ter a consciência do estado de alma que nós somos. Que, na verdade, nós não somos, conforme foi dito, nós não somos o corpo físico, também não somos o espírito. Então, quando a gente começa a praticar os exercícios de meditação, existem também várias técnicas que são utilizadas, tá certo? Para poder você fazer isso. Isso nos ajuda a começar a tomar consciência desse processo. Mas observe, a gente, a depender da nossa condição mental, a gente sai e a gente vai para determinados ambientes na parte espiritual e a gente vive exatamente nesse processo de uma confusão astral. Então, isso é uma necessidade diária, a necessidade do exercício, a necessidade da respiração, é uma coisa extremamente necessária para que a gente possa começar a tomar consciência do estado que nós somos. Existe um livro de Luiz Sérgio, chamado Na Hora do Adeus, que é um livro extremamente interessante, porque Luiz Sérgio, o que é que ele faz? Ele relata várias situações de sepultamento de pessoas que deixaram o corpo físico. Então, ele pega lá aquela pessoa que é muito materialista. Então, quando ele desencarna, existe uma equipe espiritual que vem dar esse primeiro auxílio, tira essa alma, leva essa alma para a parte espiritual e astral. No momento que consegue fazer com que ele acorda, mostra todo o processo do desencarne dele para que ele tome consciência. Mas pelo fato dele achar que, na realidade, ele não é uma alma que estava encarnado utilizando um corpo físico, ele entra em estado de confusão, achando que a ilusão e a espiritualidade permite que ele retorne e ele fique preso ainda nessas situações. Então, o livro é muito interessante quando ele aborda essas questões, a pessoa que é muito avarenta, a pessoa que é muito apegada às coisas materiais, o que é que efetivamente faz? A pessoa não consegue se desvincular do plano físico, do plano material, acha que ainda tem a necessidade da casa, tem a necessidade do carro, tem a necessidade de estar ainda em contato com o mundo físico, com o plano físico. Então, não consegue efetivamente
se desligar dessa questão. Só que quando tenta retornar para o corpo físico está entrando em um processo de decomposição. Então, existe a confusão. Não consegue retornar, porque já não tem mais o domínio do corpo físico, e não consegue permanecer bem na parte espiritual e astral, porque não tem essa consciência. E isso é interessante observar, porque a espiritualidade nos fala, isso não tem a ver somente com o nosso processo evolutivo, tem a ver muito e principalmente com a nossa questão mental, com a nossa condição de quando a gente desencarna. Então, o próprio André Luiz, quando ele desencarnou, nosso lar nos mostra isso, né? O livro que foi passado pelo nosso irmão, que ele levou 7 anos preso a uma condição mental, a um plano que nós conhecemos como se fosse umbral, que é um estado de consciência. Por quê? Porque ele não tinha consciência de que tinha desencarnado, não tinha ainda se conscientizado de que tinha perdido o corpo físico. Então, ficava vagando entre duas situações: a necessidade de estar preso, de estar totalmente inconsciente, e a necessidade de não poder estar mais no plano físico, porque havia desencarnado. E não tinha ainda a possibilidade de estar em um plano mais sutil, na parte espiritual, para que ele pudesse se conscientizar do processo. Isso efetivamente só ocorreu 7 anos depois, quando ele foi resgatado lá para a cidade Nosso Lar. Então, meus irmãos, por que é importante que a gente pratique a questão dos exercícios, a meditação, o exercício da técnica do desdobramento consciente? É para que a gente comece, quando encarnado, a gente comece a tomar consciência de que nós não somos o corpo, que nós temos um corpo. Eu não tenho uma alma, eu sou uma alma que, quando encarnado, tem um corpo físico. Então, esse processo é um processo que vai ocorrer sempre de forma natural. E observe o seguinte: eu havia dito que quando a alma, na hora de acordar, ela retorna para o corpo, tá certo? De vez em quando ela consegue se lembrar de onde é que ela esteve, de vez em quando ela consegue se recordar dos ambientes que ela visitou, ela consegue se lembrar com quem é que ela esteve. Mas isso não é um processo que ocorre com muita frequência. Então, se a gente começar a praticar os exercícios para sair do corpo de forma consciente, essa possibilidade, efetivamente, ela se alarga. Então, essa possibilidade, o estado da tomada de consciência, o estado de você fazer o exercício da respiração, o estado de você praticar a meditação, você começa a tomar a consciência do seu corpo físico, da sua condição de alma, que você não é um corpo. Então, existem, conforme foi dito, né, várias técnicas. Se a gente pegar aí, tem uma biblioteca aí muito farta. Tem Valdo Vieira, que aborda isso em vários livros. Nós temos um livro que eu gosto muito, Iniciação Astral, que é de Miramês, o autor espiritual, que ele traz uma visão assim extremamente interessante, tá certo? Então, vários trabalhos. Se a gente pesquisar aí na internet, aí no professor Google, a gente vai encontrar várias informações, vários livros bons que nos dá, digamos assim, várias informações. Só que observe o seguinte: eu vou me fixar mais em relação a um trabalho que eu considero assim muito interessante, tá certo? Que é uma técnica que eu acho que ela tem muito a ver com o trabalho que é orientado aí pela espiritualidade do Círculo Branco. Então, nós temos aí, meus irmãos, dois seres, duas imagens aí. Nós temos uma médium chamada Bianca, que está desencarnada, tá certo? E nós temos esse irmão desencarnado aí, né? Que é conhecido como extraterrestre, chamado Carran. Nosso irmão Agra, ele conhece bem esse trabalho, que a gente já, há muito tempo, a gente teve a oportunidade de ter acesso a ele. Então, o que é que, na realidade, Bianca recebeu? Bianca e Hermínio, né? Eles informam, existe um trabalho, técnica de desdobramento consciente, né? Que eles foram levados pelo nosso irmão Carran, que era um extraterrestre, eles foram levados e eles receberam todo esse conhecimento, receberam todas essas informações. Então, Carran, ele orientava que isso era um processo que acontecia com a gente, o desdobramento de forma consciente, acontecia de uma forma natural e que nós acabamos perdendo isso. Então, efetivamente, o que é que Carran orientou?
ele orientou como é que nós poderíamos fazer isso através de determinados exercícios, tá certo? Principalmente o exercício da ponta do nariz, né? A gente consegue efetivamente tomar consciência e sair do corpo de forma consciente. Por que eu estou me referindo a essa técnica? Porque se a gente pesquisar, tá certo? Existem várias orientações, mas às vezes as coisas que são simples, elas se transformam em coisas complicadas. Se a gente pegar, por exemplo, o trabalho que é feito por Pedra Roxa, no Verdades que te foram ocultadas, o que é que Pedra Roxa faz? Às vezes, em uma simples mensagem, uma mensagem de 2 páginas no máximo, ele nos traz várias informações. Então, ele fala sobre a questão, por exemplo, do pensamento. Então, Pedra Roxa ele é muito preciso, ele é muito direto, ele é muito objetivo. E a gente, às vezes, para a gente pesquisar sobre o pensamento, a gente tem tanta informação. Às vezes, a gente tem uma mensagem que fala sobre o pensamento. Você tem um livro inteiro que fala principalmente sobre a importância do pensamento, mas que você tem tanta informação que a essência está revestida de várias dessas informações. O próprio trabalho desenvolvido pelo nosso querido e amado mestre Shebna foi exatamente dar a coisa de uma forma muito mais direta. É o que efetivamente acontece nos trabalhos que são desenvolvidos no Trevo, quando a gente se refere à questão dos cursos, né, que são desenvolvidos no Trevo. Então, o que é que a espiritualidade do Círculo Branco ela orienta? Ela orienta exatamente isso, que nós precisamos entender primeiro o que é que nós somos, tá certo? Dentro desse processo de trindade, o que é que efetivamente você é? Você é o corpo físico, você é o espírito, você é a alma? Entender que dentro desse processo de trindade sempre vai ocorrer toda vez que a gente precisar reencarnar ou renascer. Precisou passar por um determinado processo de aprendizado, precisou passar pelos efeitos das causas que efetivamente nós criamos, a gente retorna para o mundo físico. E a espiritualidade coloca uma coisa interessante em relação a isso, quando nos fala que toda causa que é cometida na parte física, a gente só passa pelo efeito na parte física. Mesmo que a gente estude, mesmo que a gente desencarne, mesmo que a gente vá para as escolas na parte espiritual e astral, tá certo? Mas a gente só vai efetivamente zerar esse processo no momento que a gente reencarna e a gente passa pelo efeito. No mundo espiritual, a gente se prepara. No mundo físico, a gente passa pela prova dos noves. Então, o que é que efetivamente ocorreu dentro desse processo dado por Carran? Carran, ele orientou, né, tanto Bianca como Hermínio, que através de determinados exercícios você teria possibilidade de você se desprender do corpo físico. Você teria a possibilidade de sair do corpo físico de forma consciente. E é exatamente nesse aspecto, por isso que, com todo respeito a todos os outros autores, né, eu não vou fazer observações. Primeiro que o tempo é insuficiente para a gente falar sobre essas questões, apenas em 30 minutos, mas o que é que eu gostaria de deixar plantado, pelo menos na consciência de cada um de vocês, é que é possível, sim, você fazer esse trabalho através de determinados exercícios. Então, eu vou trazer um dos exercícios que é dado pela espiritualidade aqui do Círculo Branco. O que é que o nosso mestre Shebna nos orienta? Que toda vez que a gente olha para a ponta do nosso nariz, toda vez que a gente faz esse exercício, nós estamos ativando as nossas glândulas hipófise e pineal, que são as duas glândulas que nos permitem enxergar o mundo espiritual, ou seja, abrir a nossa terceira visão. Então, o que é que Shebna nos ensina? Nos ensina que se a gente praticar esse exercício durante alguns minutos, todos os dias, a gente vai começar a criar a possibilidade de sair do corpo físico de forma consciente. Claro que não é uma coisa que vai acontecer de um dia para outro. E esse mesmo trabalho que é dado por Shebna é exatamente o que Carran aborda. Foi exatamente esta orientação que foi transmitida exatamente para a nossa irmã Bianca e Hermínio. Só que observe o seguinte, meus irmãos, a gente não consegue
fazer um exercício desse se antes a gente não fizer uma preparação. Para quem usa óculos, que é o meu caso, se você for no oftalmologista e você dizer que você está convergindo os seus olhos para a ponta do nariz, o oftalmologista vai reclamar com você. Por quê? Porque isso pode existir um deslocamento da sua retina. Mas o que é que efetivamente vai fazer? À medida que você começa a praticar esse exercício, por alguns minutos, você começou a ficar cansado, você para um pouco, você relaxa e você volta a praticar novamente. Você vai se acostumando com esta condição. Então, essa condição, ela vai efetivamente lhe possibilitar a saída do corpo de forma consciente. Só que antes desse exercício, Shebna também nos orienta que a gente precisa aprender a controlar a nossa mente. Se a gente parar, principalmente aquelas pessoas que não estão habituadas a fazer esse exercício, se a gente parar por alguns minutos para a gente tentar fazer, a gente estuda isso no curso, a concentração e a meditação são dois estágios. Então, se a gente parar por alguns minutos para a gente se concentrar, se a gente não tiver o domínio sobre a nossa mente, a gente não consegue meditar. Ou mesmo que a gente consiga meditar, a gente não vai meditar de uma forma mais eficaz. Se a gente não tem essa condição, eu não consigo também desenvolver o exercício da ponta do nariz. Então, são sequências, são etapas. Então, existem também muitas técnicas aí para você começar a aprender a se concentrar. Por exemplo, você, para quem gosta de música, uma música instrumental ajuda muito. Para quem gosta de incenso, o incenso ajuda muito. Para quem gosta do perfume, da alfazema, ajuda muito. Agora, o que é que a espiritualidade orienta? Que tudo isso você pode utilizar, mas se você não for uma pessoa determinada, se você não se policiar para no momento que você está parando ali para você fazer uma concentração, você vai ter dificuldade em chegar ao estado da meditação ou da contemplação. Existe um trabalho muito interessante que é feito pelo Brahma Kumaris. Quem não teve a oportunidade de conhecer, se você até pesquisar na internet lá no site da Brahma Kumaris, é um trabalho assim muito interessante que eles ensinam a você praticar a meditação de olhos abertos. Por que a Brahma Kumaris nos traz essa informação? Ela nos traz essa informação porque eles nos orientam que a necessidade da meditação a gente tem que praticar em qualquer lugar. Se você estiver se deslocando do seu trabalho para a sua casa, se você estiver no ônibus, você não precisa efetivamente estar de olhos fechados para você fazer a meditação. Então, ele ensina a prática da meditação de olhos abertos. Então, às vezes, você está ali no ônibus, você está aguardando para ser atendido em uma consulta médica, você está ali aguardando para ser atendido lá no banco. Então, você pode estar ali, seu corpo físico está ali, mas a sua mente ela está em um estado de buscar a concentração para efetivamente você chegar no estado da meditação e depois da contemplação. Por quê? Porque são níveis diferentes. Então, a concentração nos ajuda. Por exemplo, você vai fazer uma prova. Então, a gente estuda, 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 mas a gente precisa estar concentrado. Por quê? Porque quando você está concentrado, você está tendo um domínio, está tendo um controle sobre a sua mente. Se você tem esse controle, se você tem a dificuldade de tentar, durante alguns minutos, você permanecer, sei lá, você dizer uma frase, por exemplo, qualquer frase, não importa o que seja, eu sou o que sou. Aí você começa, eu sou o que sou. Está ali, concentrado naquela frase. Eu sou o que sou, eu sou o que sou. Poucos minutos depois, você está lá em Itapuã. Você está lá em São Paulo, você está lá na praia, você está pensando no problema que você tem que resolver mais tarde quando você chegar no trabalho. Então, é isso que o nosso mestre orienta. Então, você precisa aprender a ter esse domínio. E, aliado a isso, você pode, por exemplo, contar de trás para frente, você contar de 100 até 1. Você começa lá, você está concentrado ali, você está se preparando efetivamente para aquela situação que você efetivamente quer desenvolver. Então, você começa 100, 99, 98, 97, 50. Poxa, pulei para 50, vai voltar de novo de 100.
Então, isso nos ajuda a gente começar a ter um domínio, a ter um controle sobre os nossos pensamentos. Por quê, meus irmãos? Porque todo pensamento que a gente emite, ou todo pensamento que a gente capta, é uma forma mental. E essa forma mental, ela necessita de energia. Então, é a nossa energia vital, o nosso ectoplasma, que é transmitido do espírito para a alma e da alma para o corpo físico, que a gente utiliza. Então, a espiritualidade coloca assim, olha, durante o período que você está dormindo, você precisa recarregar 100% do ectoplasma lá no seu chakra umbilical. Tranquilo, você recarregou 100%. Só que a espiritualidade diz assim, olha, um terço dessa energia que foi captada é para a manutenção do seu corpo físico, para que o corpo físico é uma máquina, ela possa funcionar, você possa respirar, os seus órgãos possam estar em funcionamento. Um terço. Diz que um outro terço é utilizado para suas atividades profissionais, para o seu trabalho. E um outro terço é utilizado para o seu lazer, para o seu estudo, para o seu lazer. Só que é que nós fazemos? Como nós pensamos demais, nós pensamos em várias coisas ao mesmo tempo, a gente começa a gastar energia, começa a gastar energia, começa a gastar energia. Quando a gente consome muita essa energia, energia vital, é o nosso plasma, uma energia vital, o que efetivamente a gente vai fazer? A gente vai entrar no terço que é reservado para o corpo físico. Quando você entra no terço que é reservado para o corpo físico, o seu centro de força não recebe a energia suficiente para poder alimentar os órgãos que está vinculado ao seu corpo físico. O que é que vai acontecer? O órgão não recebe essa energia, o corpo físico não recebe em quantidade suficiente, vai se instalar uma doença. Então, por exemplo, nós temos aí no nosso chakra coronário, nosso chakra cardíaco, o chakra do coração. Nós temos o quê? Nós temos vários órgãos. Nós temos o coração, por exemplo, que está ligado a esse centro de força. Quando a gente tem muito pensamento de ira, quando a gente tem muito pensamento de raiva, o que é que efetivamente vai acontecer? Essa energia que é destinada para o coração vai ser sugada para alimentar essa forma da raiva. Essa energia não é destinada para o órgão e o órgão vai ter um problema, o coração vai ter um problema. Então, de uma forma assim bem grosseira, a coisa funciona mais ou menos dessa forma. Então, para que a gente possa praticar o exercício da ponta do nariz, orientado por Kahan e dado pelo mestre Shebna, é necessário que a gente, primeiro, a gente faça a concentração, a meditação e depois a gente vem para o exercício da ponta do nariz. Nós não podemos, meus irmãos, de forma nenhuma atropelar as coisas. Não podemos de forma nenhuma atropelar as coisas. Então, é importante que a gente tenha esta consciência. Então, se a gente fizer esse processo de forma sequenciada, se a gente começar lá com a meditação, se a gente começar a aprender a controlar os nossos pensamentos, se a gente chamar o guia espiritual, o orientador espiritual, para que possa nos dar esta cobertura, isso vai facilitar na execução do exercício, tá certo? Então, esse exercício que é dado pelo nosso mestre Shebna, tá certo? É exatamente com esse objetivo. Então, observe o seguinte, olha, se a gente, para facilitar a prática do exercício, a gente pode pegar uma canetinha vermelha, fazer um pontinho no nosso dedo, tá certo? E a gente começar a levar o dedo para o nariz e começar a olhar para esse pontinho vermelho. Isso facilita. No início é uma coisa desconfortável. No início vai lhe trazer incômodo. Mas, como é dito que a persistência vence a resistência, então, se a gente praticar isso de uma forma centrada, de uma forma equilibrada, a gente efetivamente começa, digamos assim, a criar a possibilidade, inicialmente, de desenvolver, tá certo, a nossa terceira visão, né? Com isso, a gente vai estar trabalhando efetivamente no nosso plexo frontal, que é o plexo que está entre os nossos olhos, entre as nossas sobrancelhas, tá certo? Quando a gente está fazendo isso, automaticamente nós estamos ativando o nosso plexo frontal e estamos com isso também desenvolvendo a nossa glândula pineal e a nossa glândula hipófise.
Só que, meus irmãos, dentro desse processo da questão do desdobramento consciente, a gente também tem uma questão extremamente interessante. Eu até sugiro para quem tiver a oportunidade de ler o livro de Miramês, né, que é chamado de Iniciação Viagem Astral. Ele nos relata várias situações, tá certo? Para que a gente possa entender qual é a necessidade que você tem para poder você sair do corpo de forma consciente. Qual é o objetivo disso? Porque nesse próprio livro existe uma questão assim extremamente interessante, que ele coloca, né? Ele cita uma experiência com um dos irmãos, que o irmão tinha essa facilidade, quando ele dormia, ele conseguia se desdobrar e trazer registrado em sua memória os ambientes que ele estava, e a espiritualidade estava fazendo esse trabalho com ele. Então, esse trabalho, a espiritualidade chega na casa desse irmão no momento que ele começa a se preparar para dormir. E aí são aplicados determinados exercícios, né, determinados passos magnéticos para ajudar nesse processo dele. Quando ele se vê fora do corpo físico, ele toma consciência do corpo físico e ele percebe a presença espiritual dos irmãos que estão desencarnados, da equipe que está desencarnada ali, tá certo? Ele se conscientiza. Só que é interessante esse relato porque ele é encaminhado para um local na parte espiritual, ele vai para um hospital, né? E nesse hospital ele vai exatamente fazer, digamos assim, ajudar nesse trabalho como uma forma do seu crescimento. Só que quando ele chega nesse ambiente, ele encontra uma alma, né, também em desdobramento, né, uma enfermeira assim muito bonita, e ele se prende muito a essa questão. Ele fica preso muito à aparência dela na questão de alma. Ela também estava desencarnada e ele fica assim muito mexido, né? Ele fica assim muito impressionado com a beleza daquela nossa irmã e aí automaticamente ele retorna para o corpo físico. Ele perde, digamos assim, essa conexão. Então, eu estou fazendo apenas essa observação, porque nós precisamos entender, tá certo? Que o mundo espiritual ele não é um mundo bonito quando nós estamos em um plano grosseiro. O astral que a gente vê em nosso lar, aquilo ali é uma vibração sutil, uma vibração elevada. Mas o umbral, o estado de consciência, não é um lugar bonito, é um lugar que existe muito sofrimento. Então, o próprio Miramês, ele nos fala, né, nesse livro, que quando nós saímos do corpo físico, nós precisamos invocar a cobertura espiritual para que a gente possa ser conduzido para um ambiente onde efetivamente a gente tem a condição de estudar, a gente tem a condição de aprender. Então, meus irmãos, infelizmente, o tempo é muito curto, mas quem sabe se em uma outra oportunidade a gente não possa voltar a esse tema e talvez aprofundar um pouco mais. Mas, mais uma vez, existem várias técnicas, tá certo? Eu, particularmente, gosto muito dos livros de Valdo Vieira, eu acho assim muito interessante. Ele trabalhou muito nessa questão da projeção da consciência, tá certo? Existe muita confusão em relação à questão dos sonhos, né? Às vezes é confundido a viagem astral como se fosse os sonhos. O próprio Livro dos Espíritos, conforme eu tinha dito, se a gente pegar lá no terceiro capítulo, né, tem lá a parte de sono e sonhos, tá certo? Tem quase 15 perguntas que Kardec formula, né, a parte espiritual, e eles explicam, é muito interessante, vale muito a pena ler, tá certo? Foi um trabalho assim que trouxe uma visão muito interessante, mas tem um material assim muito bom, muita coisa interessante se a gente pesquisar sobre isso, mas o mais importante dos exercícios, muito mais importante do que a vontade de sair do corpo de forma consciente, é qual o objetivo que nós queremos com isso. Então, existem pessoas que eles conseguem se recordar dos ambientes que ele vê. Essa questão do processo da levitação, eu tive a oportunidade de assistir há poucos dias atrás um livro um filme de Luiz Sérgio, né? Deixe-me Viver, muito interessante, tem no Prime Video esse filme, e nesse filme mostra exatamente isso, processo de amor, que essas equipes espirituais, né, Luiz Sérgio ele foi exatamente convidado para poder trazer essas experiências, isso é feito através, digamos assim, do processo de levitação, então eles vêm para o mundo físico, ele vem para o plano físico,
para poder acompanhar exatamente esses processos de aborto. Então, quando a gente está fora do corpo, de forma consciente, é também um processo de levitação. Ernesto, infelizmente, meu irmão, acho que eu praticamente cheguei, passei uns minutinhos aí dos 30 minutos, mas eu gostaria de te agradecer mais uma vez e ver se é possível, em uma próxima oportunidade, a gente deu mais ou menos uma visão aí do que, pelo menos eu entendo, e principalmente da forma que o nosso mestre aborda, né? Tem uma semelhança, mais uma vez, aí com o trabalho de Carran, tá certo? Mas quem sabe se em uma outra oportunidade a gente não poderia aprofundar mais sobre a questão dos exercícios em si. Tá certo, meu irmão? Então, quero agradecer a cada um de vocês pela oportunidade, tá certo? E vou interromper o compartilhamento aqui, Ernesto. Obrigado, Jailson, pelo trabalho. Vamos agora encerrar essa parte do trabalho para liberar a espiritualidade e logo depois, então, voltamos com as perguntas, os questionamentos sobre o trabalho apresentado. Então, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, dizendo-lhe assim: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja, e assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a sessão virtual da Loja Esotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo a espiritualidade aos nossos mentores espirituais, a diretoria espiritual e astral da Loja Esotérica CBDista, e aos nossos guias e protetores pela cobertura que nos deram até aqui e que continuarão ainda conosco até o final. Então, depois disso, nós voltaremos a ter trabalho em data posterior ao Carnaval. Acho que dia 16, se não me engano, nós voltaremos ao trabalho.